Hoje nós não teremos a letra, né, projetada, assim como eu já disse no começo, mas eu peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês em João, capítulo 4, a partir do verso 1. João, capítulo 4, a partir do verso 1. Aqueles que acharam, diz um amém para eu saber se vocês vão me acompanhar, porque hoje nós não temos... João é fácil, né, gente? João capítulo 4, versículo 1. Vamos à leitura. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez à Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dê-me um pouco de água." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?" Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele receberia água viva." Disse a mulher: "O Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode, pois, conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, no qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede de novo. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água." Ele lhe disse: "Vá, chame o seu marido e volte." "Não tenho marido", respondeu ela. Disse-lhe Jesus: "Você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade." Disse a mulher: "Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus declarou: "Creia em mim, mulher. Está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Disse a mulher: "Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós." Então Jesus declarou: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Vamos orar novamente? Senhor, peço que o Senhor esteja abençoando a tua santa palavra, Pai. Que o Senhor possa me usar agora, Pai, apenas como uma ferramenta, apenas como um canal, onde o Senhor falará com a tua igreja. Estamos aqui para ouvir a tua voz, Pai. Então que não venha nada de mim, mas que tudo que for falado aqui proceda do teu Santo Espírito, Pai. E que nós possamos sair daqui com uma porção da tua palavra em nosso coração, entendendo que o Senhor é a água da vida, e aquele que experimenta essa água jamais terá sede de novo. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem tem planos na vida aí? Todos nós temos nossos planos. Uns planejam casar, outros planejam começar a namorar, outros planejam tentar arrumar uma namorada, outros planejam trabalhar, conseguir a carreira que sempre sonhou, estudar, ter uma família formada e feliz. Tudo isso é ótimo e nós temos que ter esses sonhos mesmos. Nós temos realmente pensar e sonhar e correr atrás dos nossos objetivos. Todos os planos que você e eu fazemos na vida é visando o bem-estar. Sim ou não? Eu acho que ninguém planeja sofrer aqui. Alguém tem esse plano? Que depois eu queria conversar com você depois do culto. Alguém tem esse plano de sofrer? Olha, eu planejo sofrer daqui 2 anos.
Eu acho que não existe pessoa assim. Nós planejamos o melhor para nós, para a nossa família, e nós caminhamos para conseguir atingir esses objetivos e sermos felizes e colher os frutos. Isso é excelente. Tudo isso é ótimo. Mas hoje nós estaremos falando sobre uma mulher que ela tentou de todas as formas ser uma pessoa realizada na vida. Mas ela descobriu que ela poderia ter qualquer coisa. Se ela não tivesse a Cristo, ela não seria uma pessoa realizada. Certa vez, alguém me perguntou se eu era uma pessoa realizada. Falou, pastor, você é realizado? Eu falei, olha, depende do que você entende por realização. Aí eu faço uma pergunta, o que é ser realizado para você? O que é ser uma pessoa realizada? Feliz? Completa? Será que seria se formar naquela faculdade que você sempre sonhou? Ou arrumar aquele emprego que você tanto sonhou? Ou casar com o homem ou a mulher dos seus sonhos? Será que apenas isso nos torna uma pessoa realizada? Nós temos que entender que tudo isso é excelente e faz parte das nossas realizações. Mas se a base de todas as coisas não for Cristo, e você colocar o seu ímpeto, a sua vontade de viver para determinada coisa ou para determinada pessoa, uma hora você vai se frustrar, porque se nós visarmos as pessoas e as coisas, e às vezes as coisas não saem da forma que nós queremos, porque assim, né? As pessoas projetam a vida delas, olha, aos 18 eu me formo na escola, né, aos 17, 18, eu já entro para a faculdade, com 23, 24 eu me formo na faculdade, arrumo um belo de um emprego com 25, caso com 27, tenho um filho com 28, e daí chegou 28, você nem entrou na faculdade ainda. Porque muitas vezes as coisas não saem da forma com que nós desejamos ou queremos, isso faz parte. Por isso nós vemos tantas pessoas frustradas aí fora. Porque coloca as suas esperanças em coisas ou em pessoas. E essa mulher que nós vamos falar hoje, ela é um exemplo claro de alguém que não colocou a sua esperança na pessoa certa. Existem dois planos, irmãos. Os nossos e os planos de Deus para nós. E muitas vezes, e na grande maioria das vezes, o plano de Deus ele é diferente do que nós planejávamos. Se eu perguntar aqui para os mais experientes, né, se tudo que eles sonhavam ser quando criança, isso se concretizou, ou eles não tiveram outra profissão ou outros caminhos, talvez muitos vão compartilhar, olha, no começo a minha ideia era ir para lá, mas eu vim parar aqui. Mas a vontade de Deus foi estabelecida de qualquer forma na sua vida, e glórias a Deus por isso, porque Ele nos guia, e Ele nos guia para os caminhos certos. Mesmo que muitas vezes encontramos dificuldades, mesmo que muitas vezes nós acabamos tropeçando em meio ao caminho, que não é fácil, mas nós sabemos que Ele nos guia, com a sua forte mão nós cantamos aqui. Então versículo 1 ao 4, eu gostaria que vocês lessem comigo novamente, vamos acompanhar hoje na Bíblia mesmo, ou no celular. Versículo 1 ao 4, diz assim: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais uma vez para a Galileia. Era necessário passar por Samaria. Repita comigo, era necessário passar por Samaria. Aqui tem um contexto histórico muito importante para nós entendermos o versículo 4, o porquê era necessário passar por Samaria. Os judeus, eles eram inimigos dos samaritanos. E quem eram os judeus e quem eram os samaritanos? Os dois eram israelitas. Os dois eram da mesma nação. Porém, quando houve a divisão do reino Israel, Judá ficou num canto e todo o resto do país ficou conhecido como os samaritanos. Eles se corromperam, adoraram outros deuses e Judá continuou firme. Então o judeu tinha esse orgulho de dizer, olha, eu sou um judeu e você é um mestiço samaritano. Então desde aquela época, dos tempos antigos, do Antigo Testamento, havia um racha entre esses dois povos. A rincha era tão grande que um judeu evitava passar do mesmo lado da calçada que um samaritano.
Se um judeu tocasse em algum copo ou sentasse na mesma mesa de um samaritano, ele se considerava impuro por estar apenas tocando no mesmo utensílio que um samaritano. Era pior do que Palmeiras e Corinthians. Então nós vemos que era uma briga muito grande. Eles não se davam, eles jamais se ajudariam. E Jesus ele vem para quebrar essa rivalidade. Tanto é que ele conta a parábola do bom. Desceu um sacerdote levita, não viu o homem caído ali. Passou outro judeu e nem deu bola para o homem caído. E quem é que foi ajudar o judeu na parábola de Jesus? Um samaritano. E isso era um tapa na cara para os fariseus. E isso era um tapa na cara dos judeus. Porque o próprio judeu não faz o que um samaritano estava fazendo. Jesus ele começou o seu ministério na Galileia, onde ele transformou água em vinho. Foi o primeiro milagre que Jesus fez. Porém, Jesus estava voltando para a Galileia pela segunda vez. E para chegar na Galileia ele teria que passar por Samaria. Teria que passar na terra onde todo judeu evitava passar, para não ter o descontentamento de cruzar com um samaritano na rua. Eu penso que quando Jesus falou para os discípulos, vamos para Samaria, é necessário ir para Samaria. Os discípulos, acho que eles ficaram pensando, não vai dar certo. Jesus falando para nós irmos para Samaria, eu nunca fui lá, eu nem quero ir lá. Talvez eles tiveram esse diálogo entre eles e questionaram, o que Jesus está fazendo? Será que ele não sabe da história? Será que Jesus não sabe que nós somos inimigos uns dos outros? Como é que ele diz que nós temos que passar por Samaria e ainda é necessário passar por Samaria? Era necessário porque Jesus tinha um propósito para realizar em Samaria. Jesus ele vai aonde ninguém quer ir para resgatar o perdido. Jesus ele chega onde ninguém quer chegar. Jesus ele cruza com um samaritano na rua que nenhum judeu queria e ele salva esse samaritano. Isso nos mostra que, independente das pessoas que você julgue ser certas ou erradas, Cristo está querendo salvar as pessoas. E para salvar as pessoas, se tiver que ir para Samaria, ele vai para Samaria. Muitas vezes nós não entendemos porque certas coisas acontecem em nossa vida. Acho que aqueles discípulos estavam pensando assim, poxa vida, meu pai vai falar um monte para mim se ele souber que eu pisei em Samaria. É uma desonra, era uma desonra para a família. Mas Deus sabe de todas as coisas. Mesmo que você não entenda como os discípulos não estavam entendendo, provavelmente. Mesmo que as coisas estejam acontecendo na sua vida de uma forma que você não está compreendendo. Calma, às vezes é necessário passar por Samaria. Mas o que confortava os discípulos também, creio eu, é que o mestre estava indo na frente. Então mesmo que você não entenda, confie, porque ele está no controle da sua vida. A sua vida não saiu do controle das mãos de Deus. Deus ele não se esqueceu de você. Deus ele ouve as suas orações, ele se importa com você. Ele é um Deus que te criou e olha para você todas as noites. Às vezes você está passando por Samaria e não sabe quando termina essa Samaria, mas vai terminar porque ele está na frente. Segundo ponto, eu gostaria que os irmãos lessem comigo o versículo 6 ao 8. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Era necessário passar por Samaria porque Jesus tinha um encontro com aquela mulher, mesmo que aquela mulher não soubesse desse encontro marcado. Uma coisa que nós temos que entender, e é uma das principais causas de crise com o ser humano, é o tempo. Jesus ele chegou em Samaria no momento correto, na hora correta e no momento certo para fazer o que ele precisava fazer. Talvez você tenha pedido coisas para Deus e orado a Deus, clamando por misericórdia, mas ainda as coisas não aconteceram da forma e na hora que você quer.
Mas Jesus, eu vou dizer uma coisa, ele é pontual para resolver os seus problemas, mas pontual no tempo dele, porque ele sabe o que é melhor para nós. Uma coisa que nós temos que entender é que tem um versículo aqui que diz: Jesus chegou ao poço por volta do meio-dia. Nada na Bíblia é à toa. O contexto daquela época nos mostra que as mulheres samaritanas, elas acordavam bem de manhã, quando o sol ainda estava fresco, e caminhavam quilômetros até chegar ao poço de Jacó para tirar água e levar para sua casa, para cozinhar e fazer o que ela precisasse fazer. Era um momento onde todas as mulheres samaritanas iam juntas, era um momento social delas, caminhar com o sol mais fresquinho, conversando. Era um social das mulheres samaritanas, mas essa mulher, ela chegou ao poço meio-dia. Jesus, ele senta ao poço ao meio-dia, no mesmo horário que essa mulher chega ao meio-dia nesse poço. E isso tem para nós um significado muito grande. Essa mulher, ela era uma mulher que não tinha moral ou não tinha uma boa reputação entre as mulheres samaritanas. Ela não queria ser, as pessoas não queriam andar com essa mulher, ela era rejeitada da sociedade. Por isso ela ia buscar água ao meio-dia. Ela era solitária, ela já tinha casado 5 vezes e o 6º não era nem marido dela. Essa mulher, ela não tinha uma boa reputação entre essas mulheres evitavam andar com ela, era uma mulher machucada, que tentou de todas as formas ser feliz. Todos nós tentamos ser felizes, sim ou não? Todos nós. Como eu disse no começo, ninguém aqui caminha para ser triste. E aquela mulher, ela tentou ser feliz, entregando a sua vida para muitas coisas, para muitos homens, para muitas situações. E o que ela ganhou foi 5 divórcios. Ser mal falada em Samaria. As mulheres já não queriam mais andar com ela. Era uma mulher machucada, mal falada, que não tinha sequer valor para a sociedade. Por isso ela ia ao meio-dia, quando o sol estava mais forte, buscar água, porque ela tinha que ir buscar água. Aquele poço representava para ela a solidão, aquele poço representava para ela o fracasso da sua vida, tentando ser feliz e não conseguia ser feliz. Aquele poço representava para ela a ruína, a vergonha. Mas a Bíblia diz que Jesus senta no poço ao meio-dia. Exatamente no objeto ou no local onde aquela mulher se caracterizava ou se reconhecia como uma pessoa infeliz. Porque Cristo conhecia o coração da mulher samaritana e ele sabia que ela estaria ali ao meio-dia e Cristo estava esperando ela no lugar de vergonha. No lugar que representava vergonha para ela, era onde Cristo estava para mudar a vida dela. Da mesma forma ele fez com Pedro, quando a noite toda tentando pescar e não conseguia pescar. Ele chega pela manhã e diz: volta lá e joga a rede de novo. No local de fracasso, onde ele trabalhou a noite toda frustrado, Cristo fala para ele voltar lá, porque vai dar certo. Muitas vezes você já está frustrado na vida. Muitas vezes você está cansado. Muitas vezes você já está fadigado de tanto caminhar e procurar o melhor caminho, mas você não encontra. Parece que todas as portas se fecharam para você, parece que nada dá certo. Mas Cristo está vendo toda essa situação e Ele vai te esperar ao meio-dia no poço também. Versículo 9 e 10, continuem a leitura comigo. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você lhe teria pedido e receberia água viva. Jesus, para puxar assunto com ela, óbvio que ele também estava com sede, porque ele estava andando ao meio-dia. Ele pede água a essa mulher. E rapidamente ela lembra do quê? Da rivalidade entre os povos. Como assim o Senhor, um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?
Alguns historiadores dizem que ela reconheceu Jesus como um judeu, talvez pelas vestimentas, porque o judeu ele se vestia diferente de um samaritano para não correr o risco de ser confundido com um samaritano na rua. E talvez por isso ela reconheceu de cara, ela nunca viu Jesus na vida, era a primeira vez, ela reconhece como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber. Isso nos ensina uma coisa, que nós só adoramos quem nós conhecemos. Sabe por que ela não adorou Jesus naquele momento? Porque ela não conhecia Jesus. Nós só adoramos quem nós conhecemos. Qual é o primeiro mandamento? E o segundo? O primeiro diz que nós temos que amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso coração e com todo o nosso... A fé, ela não é emoção. Crer em Cristo não é apenas emocional. Amar a Deus com o nosso entendimento é raciocinar e entender que nós cremos num Deus vivo, nós não cremos numa lenda. Nós só adoraremos verdadeiramente se nós conhecermos esse Deus que nós dizemos que adoramos. Aí eu pergunto para você, como está a sua vida de oração, a sua vida de leitura da palavra de Deus? Você só pode adorar verdadeiramente aquele que você conhece. Se você diz que você crê em Cristo e ama a Deus, obviamente você vai procurar ler a Bíblia e conhecer mais sobre Ele. Eu já disse isso uma vez aqui, eu peguei um casal e de exemplo, vou pegar outro, vamos lá. A Bia, você está com ele porque você ama ele. E você procura saber o que ele gosta e o que não gosta de fazer, porque você quer conhecê-lo. Quanto mais você conhece, mais você o ama. Então como é que nós dizemos que nós amamos a Deus, sem sequer nós estamos abrindo a Bíblia durante o dia para lermos um pouco sobre Ele, sobre o nosso amado, aquele que nós dizemos que é o nosso mestre? Há uma incoerência. Se nós amamos a Deus, nós buscamos a Deus. E se nós buscamos a Deus, nós conhecemos a Deus. E quanto mais nós chegamos perto dele, que é luz, mais nós olhamos para dentro de nós e vemos coisas que precisamos mudar. O conhecimento da palavra de Deus, ele é extremamente importante para a sua caminhada. E Jesus diz para ela, se você me conhecesse, se você soubesse quem está sentado nesse poço aqui, você teria me pedido água e eu teria lhe dado água viva. Muitas vezes Cristo está ao nosso lado, mas nós não percebemos porque nós não queremos buscá-lo. Muitas vezes Cristo está ali no poço, e como essa mulher, ela não conhecia quem estava ali. Tanto é que depois ela questiona, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Isso mostra realmente que ela não conhecia quem estava ali. Quanto mais nós lemos a Bíblia, quanto mais nós buscamos, mais nós ficamos sensíveis ao mover do Espírito Santo de Deus. Do versículo 11 ao 15, vamos continuar o texto, diz assim, disse a mulher, o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço na qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede de novo. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Jesus apresenta para ela uma água que ela nunca havia experimentado na vida dela. Jesus, ele chega, creio eu que essa mulher, quando foi abordada por um judeu no poço, ela deve ter pensado, poxa, mais um que vai querer se aproveitar de mim. Eu já casei com 5, estou no 6º, será que é mais um que vai querer se aproveitar de mim? Não. Jesus, ele veio com atitudes diferentes e mudou a vida dessa moça. Transformou a vida dela, oferecendo uma coisa que ela jamais havia experimentado, algo igual na vida dela. Jesus apresenta para ela algo que ela correu a vida toda atrás e sempre se frustrou.
Não importa se você tem muitas coisas ou se você conseguiu vários objetivos, se você não tem a Cristo, tem um vazio enorme dentro de você. Certa vez um teólogo disse que existe dentro de nós um abismo do tamanho certinho de Cristo Jesus. Só Ele pode preencher o abismo que há dentro de nós. Você pode ter o melhor carro do mundo, você pode ter a melhor roupa do mundo, você pode ter o que você considerar bom e atrativo para ter nesse mundo. Se você não tiver a Cristo, você terá um vazio dentro de você. Você pode até aqui nessa vida passar bem, mas o grande problema não é aqui. O grande problema é quando nós fecharmos os nossos olhos nesse mundo e nos dermos de frente com Ele no trono. Aí é o problema. Jesus diz o seguinte: olha, essa água que você está me oferecendo, essa água que você está tirando, e todo dia você vem aqui tirar água, você bebe, tem sede de novo, amanhã você bebe, tem sede de novo, e assim sucessivamente, que é uma água comum que nós bebemos. E Jesus diz: a água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede de novo. Sabe o que significa isso? Transformação de vida. Transformação de dentro para fora. Todo aquele que experimentou a água que Cristo nos dá é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. A água de Cristo nos transforma de dentro para fora e somos novas criaturas com nova mentalidade, novas atitudes. Cristo estava oferecendo para ela uma coisa que jamais ela precisaria ficar indo ao meio-dia. Ela ia dar um jeito na vida dela. No lugar da vergonha, foi o mesmo lugar que Cristo salvou aquela moça. Só Jesus preenche as lacunas do nosso coração. O versículo 16 em diante diz assim: Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Mesmo depois de Cristo ter oferecido a água da vida, tendo contado a vida dela de trás para frente, ela ainda não entendeu quem estava na frente dela. Vejo que o Senhor és um profeta. Aquela mulher, ela não estava entendendo quem estava na frente dela e Cristo tocou numa ferida. Vocês percebem que quando ela não está entendendo, Jesus interrompe a fala dela e diz: vá chamar o seu marido. Jesus estava ali cutucando a ferida daquela moça. Jesus estava ali mostrando para ela que ele conhecia a ferida que ela tinha. Jesus estava mostrando para ela que ele conhecia o seu deitar e o seu levantar. Jesus conhece o que você passa. Jesus conhece como está o seu coração, como está o seu interior. Nada escapa dos olhos de Jesus. A Bíblia diz em 1 João: se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Cristo estava chamando aquela mulher ao arrependimento e à confissão dos seus pecados, tocando na ferida dela. Jesus sabia que aquilo era o que mais magoava, aquela era a derrota da vida dela. Vai, chame o seu marido e volte. O que tem causado uma ferida enorme dentro de você? Que derrotas? Qual derrota você já viveu na sua vida que causa até hoje uma ferida dentro de você? Só Jesus pode curar essa ferida. Não busque a cura em outras pessoas, não busque a cura em denominações, não busque a cura em nada, apenas em Cristo Jesus, porque Ele conhece você. Confessar os nossos pecados é reconhecer que estamos errados e precisamos mudar. Confessar os nossos pecados a Cristo não é tornar Cristo sabedor do que estamos fazendo, até porque Ele sabe de todas as coisas. Mas confessar os nossos pecados a Cristo significa nós estarmos com o coração quebrantado, dizendo: Senhor, eu errei e não consigo caminhar sozinho, por favor me ajuda. Nenhum de nós consegue viver uma vida sem Cristo, sem passar por turbulência total.
Aonde você tem procurado a sua felicidade? Será que o seu foco está na direção correta? Aonde você tem procurado a sua felicidade? Você já é salvo? Quem lembra quando Jesus estava pregando numa casa e 4 amigos trouxeram um paralítico e pelo teto desceram até Cristo? A casa estava cheia, a casa estava lotada. O que todos ali estavam esperando? Imagine comigo. O que todos ali estavam esperando? Que o homem... Quem falou, fala mais alto. Andasse. Se o mestre está ali, 4 rapazes que deviam ser muito amigos dele, subiram numa casa, tiraram parte do telhado e desceram esse rapaz quando Jesus estava falando. O que eles esperavam? O homem sair andando dali. É óbvio, todos que estavam ali estavam esperando. E Jesus olha para ele e diz: filho, os seus pecados estão perdoados. Acho que um olhou para o outro e falou, acho que ele não entendeu muito bem. O rapaz é paralítico. E ele fala, os seus pecados estão perdoados. Sabe por quê? Porque para Jesus o que mais importa é a sua salvação. Cristo te abençoa e Ele cuida de você nessa terra, mas o maior propósito dele para a sua vida não é se você vai ter isso ou vai ter aquilo, mas é se você vai ser salvo no último dia. Essa é a maior preocupação de um crente nessa terra, ou pelo menos deveria ser. Paulo diz que nós temos que ter os nossos olhos olhando para o alto, fitos no alto, no nosso alvo que está lá em cima. Nós somos passageiros, nós somos forasteiros aqui. A vida é passageira, mas toda a eternidade é lá. E os fariseus, ouvindo o que Jesus disse, ele está blasfemando. Só Deus pode perdoar pecados, e eles estavam com a lei embaixo do braço. Porque em Levítico realmente fala que se alguém blasfemasse ou se colocasse no lugar de Deus, seria apedrejado até a morte. Então eles arrumaram uma desculpa ou uma causa muito importante para matar Jesus. Era isso que eles estavam querendo. Jesus olha para ele e diz, o que é mais fácil dizer para esse homem? Os seus pecados estão perdoados ou pega a sua maca, levanta e anda? Aqui entre nós, o que é mais fácil? O que era mais fácil Jesus falar, olha, seus pecados estão perdoados ou levanta e anda e vai para sua casa? Era muito mais fácil Jesus falar, os seus pecados estão perdoados, porque ninguém poderia conferir naquele momento. Era algo entre a pessoa e Deus. Ninguém poderia saber se realmente ele estaria ou não perdoado. Era uma coisa interna. Ninguém poderia esclarecer aquela situação. Era muito mais fácil. Mas Jesus, para tirar qualquer dúvida que ele tem poder para perdoar pecados, ele disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, levanta, pega sua maca, levanta e vai para sua casa. Se é isso que vocês querem ver, então ele está curado, vai embora. Mas ele está salvo, que é o mais importante. Porque se Cristo falasse, levanta e anda, ele não levantasse, todo mundo ia falar que Cristo era um charlatão. Porque se ele não poderia levantar o rapaz, quanto mais perdoar os pecados dele. Porque Jesus mostra que o principal foco para a sua e para a minha vida é a salvação. Lembra que eu perguntei o que é ser realizado? Para o cristão a realização tem que estar em ter a vida eterna. Aqui nós passaremos por problemas, as tempestades e os ventos baterão na nossa casa, isso é normal, comigo e com todos nós. A questão não é se você vai passar por problemas ou não, a questão é para onde você vai quando você partir daqui. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, se você não for salvo, você morrerá e sofrerá a condenação do inferno. A Bíblia diz isso. Mas infelizmente hoje, machuca o ego falar do inferno. Muitas igrejas não falam de condenação, porque machuca, porque não é atrativo, não é convidativo. Só tem 2 caminhos, não tem 3, não tem 4. E a realização para um crente é saber que pode partir daqui, mas assim que partir daqui estará nos braços do Pai. Versículo 20 até o 26, peço que os irmãos acompanhem. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém.
Vocês, samaritanos, adoram quem não conhecem. Nós, os que conhecemos, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem do judeu. No entanto, está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus então ele se revela como o Messias. Ele tentou de todas as formas, ela não entendeu. Então ele falou claramente: eu sou o Messias. Eu que estou aqui sentado no lugar da sua vergonha, eu sou o Messias. Eu só passei por Samaria porque eu sou o Messias e sabia que você estaria aqui ao meio-dia. Eu sou o Messias. E Jesus quebra algo muito importante. Naquela época, como Israel era dividido, os samaritanos não poderiam ir para Judá, onde ficava o templo em Jerusalém, para adorar a Deus, pela rivalidade. Então eles adoravam a Deus no monte, porque eles não poderiam passar da fronteira. Os judeus jamais iriam adorar no monte, porque lá era o lugar dos mestiços samaritanos. E eles adoravam no templo. Então Jesus diz assim: olha, chegará um tempo, e já chegou, em que vocês não adorarão a Deus nesse monte e nem no templo, tanto faz. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não habita em templos. Deus não habita em coisas feitas por homens. No Antigo Testamento foi assim com a Arca da Aliança. Hoje não mais. Ele habita dentro de cada um daqueles que creem em Jesus como Filho de Deus. Nós estávamos afastados da glória de Deus, nós éramos inimigos de Deus, mas quando Cristo disse na cruz do Calvário: está consumado, o véu do templo se rasgou, e agora não há mais impedimento entre nós e o nosso Deus. Ele mora dentro de você. Então pouco importa se você está adorando a Deus aqui na igreja ou na sua casa, seja cristão aonde você estiver, porque não existem dois de você, existe apenas um. E ou você é cristão aqui, na sua casa ou lá na rua, ou você não é. Para Deus não existe meio termo. Certa vez, num grupo de pastores lá, postaram um desenho que eu achei muito legal. Havia um muro bem grande. De um lado Jesus e do outro o diabo. E um rapaz em cima do muro, indeciso para que lado ele pularia. E Jesus: venha filho, venha, incentivando o rapaz. É óbvio que é toda uma historinha contada. E o diabo quieto, de braços cruzados, olhando para aquele rapaz em cima do muro. E o rapaz olhou e falou: ô diabo, você não vai falar nada não? Ele falou: não, quem está em cima do muro já está comigo. Como nós estamos? Será que você se considera essa pessoa que está em cima do muro e não sabe o que quer? A Bíblia diz que aquele que não tem firmeza no que crê é como as ondas do mar que é levado de um lado para o outro. O que isso significa? Que aquele que não sabe no que crê, todo dia nasce uma nova ideologia aí fora e você vai ser levado de um lado para o outro, porque você não sabe nem o que você quer da sua vida. Não tem raiz, não tem firmeza. Por isso que a Bíblia diz também, Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como o sensato que construiu a sua casa na rocha. Vieram os ventos, vieram as tempestades, mas a casa se manteve firme, porque ela tinha uma rocha, ela tinha um alicerce, ela tinha Cristo. Agora, o insensato que ouve a minha palavra, Jesus diz, mas apenas ouvi, fui no domingo, tá bom, fiz minha parte como cristão, agora eu nem leio a Bíblia mais durante a semana, ela está juntando pó em cima da estante. Aquele que não pratica e nem procura me conhecer é um insensato, Jesus diz. Vieram os ventos, vieram as tempestades, da mesma forma como veio para o outro. Então você percebe que passar por problemas todos nós passamos, para o ímpio e para o justo. Mas quando chegaram os ventos e as tempestades, a casa dessa pessoa caiu, porque ela construiu na areia, não tinha firmeza. Quem aqui já construiu uma casa? Quem aqui
sabe trabalho de pedreiro, levanta a mão. Olha só. Tem que ter um alicerce, não tem? Eu não sou um engenheiro, eu não sou brilhante nisso. Mas todos nós sabemos que tem que ter uma base. Correto? Onde você está construindo a sua casa espiritual? Onde você está construindo a sua vida? Será que nós sabemos que precisamos de um alicerce para a casa física, mas para a nossa vida espiritual nós não estamos construindo alicerce algum? O alicerce para a sua vida está aqui. Não está em palavras humanas, não está em atitude de homens ou promessa de homens. Está aqui, registrado, escrito, a revelação de Deus para mim e para você. Agora eu peço que, para nós concluirmos essa mensagem, nós estejamos lendo o versículo 39 e 40. Para nós vermos o resultado disso. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles e ele ficou 2 dias em Samaria. Vocês entenderam por que era necessário passar por Samaria? Quer dizer, Jesus transformou a vida daquela mulher e através da vida daquela mulher ele transformou muitos samaritanos naquela cidade. Jesus não só salvou aquela mulher, mas a salvação produziu naquela mulher frutos. E esses frutos foram demonstrados para aquela sociedade, onde houve salvação. É exatamente isso que Cristo quer fazer através de você e de mim. Frutos de salvação. Aquela mulher saiu daquele momento com Cristo, que estava na frente do poço. Ela voltou para sua cidade. E naquela cidade, ela testemunhou o que ela ouviu. Eu encontrei o Messias. Ele disse tudo o que eu tenho feito na minha vida. Achamos o Messias. Ele chegou. Aquele Messias que a história toda vem prometendo. Ele está aqui. E houve muita salvação em Samaria. Será que nós podemos orar a Deus para que haja muita salvação no seu trabalho? Para que você faça o papel dessa mulher no seu trabalho? Na sua escola? Na sua rua? Ou muitas vezes para ficarmos bem com as pessoas nós negligenciamos a verdade. Ou muitas vezes para ficarmos bem com o nosso próximo nós escondemos verdades fundamentais da Bíblia apenas para agradar as outras pessoas. Com certeza essa mulher teve oposição. Para de falar bobagem. Para de falar isso. Você nem sabe o que você está falando, você já deve estar delirando. De tanto que você casou que você acha que você está falando um monte de coisa que não tem nada a ver. Mas ela disse, ele chegou. Então, o propósito de Deus para a sua vida é te salvar. Se Ele já te salvou, o propósito não acabou. É usar a sua vida para salvar outros. Certa vez alguém disse que a salvação ou o evangelho é como aquele cachorro de rua que foi resgatado por alguém, foi alimentado, tomou o seu banho, e depois ele fugiu de novo para a rua para chamar mais cachorros da rua para vir junto com ele, porque ele achou onde tinha água e comida. Nós estávamos assim, a Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado. E se você bebeu dessa água e não tem mais sede de novo, leve essa água para as outras pessoas. Para que essas pessoas também não tenham mais sede de novo. E que a sua vida seja um canal de salvação onde você estiver. Lembre-se, você é um missionário aonde você estiver. Na padaria, dentro da sua casa, na escola. Deus quer te usar. A grande pergunta é, você está disponível? Você está se preparando, você lê a Bíblia, você ora todos os dias, procura separar 5 minutos para se colocar à disposição para ser usado como um canal de bênção na vida das pessoas? Ou você leva a sua vida do jeito que você bem entende e depois espera ainda que Deus te use? Certa vez um pastor amigo nosso, ele disse que graça é o contrário de merecimento, não de esforço. Graça é o contrário de merecimento e não de esforço. Todos os dias nós temos que buscar a Deus, porque Ele procura adoradores que adorem em espírito e de verdade. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua bendita palavra, Deus.
que o Senhor possa salvar vidas, que o Senhor possa usar os que o Senhor já salvou para salvar mais vidas ainda. Nos usa, Pai, como uma ferramenta em Tuas mãos, para onde o Senhor nos levar, onde nós estivermos, que nós possamos ser um canal de salvação naquele lugar. Que nós possamos, Pai, para aqueles que já experimentaram a água da vida, oferecer para outros também. E aqueles que estão aqui, se tem alguém aqui que ainda não experimentou a água da vida, que o Senhor possa tocar nesse coração nesse exato momento, para que ele experimente a água da vida e jamais tenha sede de novo. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelas pessoas que nos assistem aqui, que nos assistem online. E que o Senhor possa estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, como o Senhor mesmo prometeu. E um dia todos nós estaremos na glória dos céus, que é o nosso maior anseio. E aí sim nós estaremos realizados por completo. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.